mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô com uma convidada que tem MBA em Finanças, mais de 14 certificações internacionais e uma trajetória sensacional. Com vocês, Polly Leão. Seja muito bem-vinda, Polly. Obrigada, Amanda. É um prazer ter você aqui. Prazer ser convidada para o podcast de vocês. É uma honra estar aqui com você e espero contribuir com mais mulheres nesse momento. Sem dúvidas. Eu queria que você iniciasse, Polly, contando, se apresentando, contando um pouquinho quem é você. Fica à vontade. Meu nome é Poliane, mas na verdade sou conhecida como Polly Leão. Sobrenome, tem gente que pergunta se é signo, não tem superstição nem nada. E eu tenho 42 anos, vou fazer 43, sou filha de cabeleireira, sou goianiense. Estou em São Paulo há 11 anos e minha vida toda foi no mundo da beleza. Minha mãe é cabeleireira há 43 anos. Então, eu já nasci, eu lembro de ser muito novinha e brincar com esmaltes, algumas coisas assim, no salão dela. Então, eu vi muito isso na vida da minha mãe. Só que era uma área que eu falava, eu não quero trabalhar, porque é desgastante. Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha uns 3 anos de idade. E minha mãe teve que trabalhar e correr para sustentar uma filha, sou filha única, e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estudava, mas tempo também, dar uma boa educação para mim. Sim. Mas não tinha... Eu tava até brincando com meu filho, aproveita porque eu paro com você para estudar. Minha mãe não teve esse tempo de parar comigo para estudar. Não sei o que eu fazia na época dentro do quarto. Ela fala que eu ficava ali estudando. Não tenho certeza se era bem isso, porque na época não tinha celular. Sim. Mas foi uma trajetória muito, assim, eu acho que sofrida em algum momento. Mas eu nunca me fiz vítima disso, sabe? Mesmo tendo todas essas dificuldades, ter escutado meu pai falar que não me reconhecia como filha, mas eu sempre olhei tudo isso e eu acho que quem perdeu foi ele. Sim. E eu consegui fazer desse limão todo uma boa limonada na minha vida aí. Saí de Goiânia, casei muito nova, com 20 anos, fiquei 10 anos casada, me separei. Eu acho que eu até casei muito nova, porque eu queria essa independência. Sim. Que eu via, assim, minha mãe o tempo todo lutando por algo, se esforçando muito. Já teve vezes que a gente tinha algo para comer, no outro dia não tinha, porque nos anos 80 não era essa facilidade que hoje a gente tem, né? Sim. Talvez, acho que as pessoas hoje têm mais oportunidades. E existia, assim, um preconceito com mulheres que tinham filho e não tinha a figura de um homem ali, a figura paterna, a figura de um homem dentro de casa. Então, assim, eu tive uma educação muito rígida, porque minha mãe falava, olha, você não pode fazer isso porque as pessoas vão achar. Uhum. Tinha que dar o exemplo como filha de uma mãe solteira. Sim. Que não tinha a figura de um pai ali. Então, foi muito difícil nessa fase, assim, que minha mãe não tinha dinheiro, não tinha, ela trabalhava. Uma época foi despejada, eu lembro de coisas assim que às vezes só na infância, a gente comentando antes aqui, né, sobre infância, algumas coisas que marcam bastante. E tem situações. E eu falo, Amanda, que eu podia muito bem ter usado isso como para ser vítima da situação, sabe? Eu sou depressiva por causa disso, eu tenho isso. E em nenhum momento na minha vida, pelo contrário, eu usava isso como fortaleza para as coisas que eu queria conseguir. E às vezes eu tinha uma amiga que tinha um pouco mais de dinheiro, eu falava, nossa, um dia... Eu não olhava com inveja, eu falava, nossa, um dia eu vou ter aquela casa ali, um dia eu vou ter aquilo ali. Então isso sempre foi positivo na minha vida, mesmo com tudo que eu passei. Então eu casei muito nova, me separei também, mas também morei em vários lugares. Tô resumindo aqui. Sim. Morei na Colômbia, aí voltei, fui morar em Belo Horizonte. Depois em Belo Horizonte voltei, fui para Bahia, morei 3 anos e aí foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. E você começou a sua vida profissional com que idade, Polly? Aos 16 anos, quer dizer, minto, aos 14 anos, minha mãe me obrigava a trabalhar no salão. Eu acho que toda mãe fez isso com alguém algum dia, mas minha mãe me obrigava a trabalhar ali no salão, então eu ajudava muito ela. Sim. E eu acho que eu tive esse olhar, eu tinha um olhar do todo, né, da beleza, eu sabia identificar
Conseguia olhar a beleza das coisas, ter um visagismo ali, mesmo não sabendo daquela época, né, o que era Sim. e tudo, visagismo. Naquela época, fazia um trabalho que chamava permanente de cílios, na época. E eu fui uma das primeiras a fazer em Goiânia, no salão da minha mãe, e aí eu fiz a primeira dama de Goiás. Aí ela foi até o salão da minha mãe para fazer. E eu comecei a fazer, até o que eu trabalho hoje na área da beleza de cílios, e eu fiz esse curso, mas para ganhar meu dinheiro. Então, comecei ali. Depois disso, eu fui para a Rede Record, trabalhei como... Não tirei o DRT, mas trabalhei como jornalista, fazia entrevista nas ruas. Legal. Na época. Fiquei uns 7 meses, 1 ano, mais ou menos, essa época. Depois fui trabalhar numa loja de veículos aos 17 anos. Então, desde essa época eu comecei a trabalhar em alguma coisa ou outra. Aos 18 eu tive a minha carteira assinada pela primeira vez. Sim. E eu falava que eu não queria trabalhar na área da beleza. Jura? Não. Olha como o mundo eu dá odiava. Por quê? Ainda mais adolescente. Não tinha final de semana, não tinha feriado. Então, era sábado, minha mãe trabalhando, era até a noite. Sim. Então, isso é desgastante, né? E mesmo eu gostando daquilo que eu gostava de me arrumar, era sempre muito vaidosa. E em Goiânia, as mulheres são extremamente vaidosas. Então, mesmo vendo isso, mas eu não gostava do trabalho em si. E sabia fazer. Tinha esse olho clínico, essa é a palavra certa. Tinha um olho clínico para as coisas. O que era bom, o que não era. E eu acho que isso me tornou exigente e foi refinando o meu gosto em alguns momentos, assim, para a área da beleza, entendeu? Sim, não, super. Muito legal, Polly. E você chegou a fazer alguma graduação? Sim, fiz graduação em administração, ADM. Mas, como eu falei, eu casei muito nova. Sim. Casei com 20 anos. E aí eu interrompi. Tinha passado para odontologia e farmácia na época. Passei até em São Paulo, em Marília. Mas meu objetivo era casar. Eu não sei porque que eu tinha isso. Eu acho que era justamente por falta da figura paterna. Eu acho que fiquei muito assim, eu acho que talvez nessa carência. Foi um relacionamento, acho que importante, bom. Teve seus problemas aí, como todos. Mas eu era muito jovem. E nesse momento eu fui morar na Colômbia. Fiquei 4 anos lá. Depois, quando eu estava com 26 anos, aí eu voltei. E aí foi quando meu currículo estava obsoleto. Eu precisava retomar. E aí eu fui terminar minha faculdade depois. Foi difícil, eu acho, porque eu não estava inserida no mercado de trabalho mais. E nessa época que eu morei fora, eu não trabalhei. E aí eu fui terminar minha faculdade. E aí entrei no mercado de trabalho. Foi até interessante. Depois, né, mais pra frente, eu conto como eu entrei. Não conseguia trabalho. Não conseguia. Eu cheguei bem numa crise bem grande no Brasil na época. E aí fomos para Belo Horizonte. E com esse currículo obsoleto, minto. Tô pulando aí. Fui para Belo Horizonte, ainda não tinha voltado os estudos. E aí, procurando trabalho, não conseguíamos. Eu fui vender bolo na rua de Belo Horizonte. Nossa. Eu e meu ex-marido, nós fomos vender bolo na rua em Belo Horizonte. E nós organizávamos os dias de vender bolo. Ganhava R$1 por bolo. Tirávamos, na época, como se fosse, sei lá, R$80, 45 a R$80 por dia. Então, imagina para se sustentar com isso. Eu me vestia toda de branquinho, mesmo sendo assim, vestia toda de branquinho. Colocava um bonezinho na cabeça, assim. Eu lembro que minha mãe foi visitar a gente, ela falou assim, ela chorou. Ela falou, não criei você para isso. Porque ela, né, imaginava que eu ia me formar e tudo. E as coisas mudaram totalmente o rumo ali. E quando aconteceu... Tô lembrando aqui. E aí, quando voltei, né, tava trabalhando quando a gente tava vendendo bolo na rua, eu lembro de uma senhora olhar para mim e falar, ai, mas você é tão linda, você é tão bonita, por que você não volta a estudar? Aí eu falei, justamente por isso, eu tô trabalhando para voltar a estudar. Só que, às vezes, é muito fácil quando a gente olha ali o outro, né? Tem um comentário. Mas por que ela tá naquela situação? E tinha, sim, uma revolta, talvez, dentro de mim, algo, mas eu não sabia por onde começar. Talvez também eu estava um pouco acomodada, né, com a situação. E aí foi quando um dia eu dei o basta e falei, não. E comecei a distribuir currículo
Quando eu fui distribuir o currículo, eu mandei por e-mail para uma seguradora, uma grande seguradora aqui do Brasil. Aí mandei, preenchi o formulário ali. Eu lembro que a minha antiga chefe, ela me chamou para fazer e eu tinha colocado quase que tudo, eu sabia sim. Eu coloquei que sabia isso, sabia aquilo, não sabia nada. Não sabia nada, eu menti no currículo. Não, nada. Eu tinha coisas até assim, sabia Java. Não sei nem que, até hoje, não sei o que é Java. Eu lembro que colocou, chamou, eram 30 pessoas, das 30 foi indo, ela foi selecionando o currículo, ela falou, eu quero essa menina aqui. E aí tinha uma entrevista com 6 pessoas e eu estava. O mais engraçado é que das 6 pessoas, eu era a única que não estava ainda com a faculdade, ainda com o superior completo, e não sabia nada da área de seguro. E aí, quando ela foi para fazer entrevista e tudo, eu fiquei impressionada com o seu currículo. Aí eu olhei e falei, Cleia, né, o nome dela é Cleia, eu falei, Cleia, desculpa, mas assim, eu só quero uma oportunidade. Se você me der uma oportunidade, eu vou te provar que eu consigo e eu sei fazer, e eu vou fazer da melhor forma possível. Eu só quero, e contei pra ela uma história. E aí eu fiquei entre as 3 últimas e realmente eu passei. Não passei pra vaga que seria, aí foi uma outra pessoa, que era uma vaga que precisava ser sênior, mas eu fui pra uma vaga júnior. E ali eu saí da rua, fiquei 6 meses vendendo bolo na rua, em Belo Horizonte. E aí saí da rua e aí fui trabalhando. Meu sonho era ser uma executiva. Então, tipo a Faria Lima, né, o pessoal fala aí. Meu sonho era ter reuniões assim com empresários e tudo. Sim. E eu consegui entrar na área, na seguradora. E fui como assistente. Depois, 3 meses depois, eu fui promovida. E aí, sim, eu retomei minha faculdade. Depois, logo, eu fui fazer fui fazer meu MBA quando eu cheguei em São Paulo. Aí eu fui crescendo. Depois, saí de lá e aí fui para uma outra seguradora. Quando eu cheguei nessa outra seguradora, aí eu já fui crescendo, eu cheguei como regional. Eu lembro um dia que estava uma mesa, assim, várias pessoas, vários executivos, né, de empresas ali. Eu lembro que me deu uma vontade de chorar, porque eu falei, nossa, eu queria isso. Sim. Só que também o nível de estresse que eu estava... Imagino. Era grande. E aí, me separei. Tudo mudou. Conheci meu atual marido e foi quando nós viemos para São Paulo. E aqui, sim, eu terminei meu MBA. Aí eu fui fazer meu MBA. Sim, em finanças. Super legal. Você pontuou 2 coisas. Eu pergunto geralmente sobre graduação, por exemplo, eu não terminei até hoje. Não pretendo voltar, não faz mais sentido para mim. Mas eu queria trabalhar com direito. Tá. E eu vim parar em marketing digital. Então, assim, olha como, às vezes, do que a gente quer... a minha sócia é advogada, maravilhosa. Mas eu falo, gente, hoje não faz mais sentido para mim, porque eu vendo... Eu estava te contando antes um pouco sobre mim, né? Sim. Então, o meu objetivo maior... Eu venho de uma família muito simples também. Então, além de ter dinheiro, era também conseguir ajudar outras mulheres que estavam passando aquilo que eu passava dentro de casa. Como eu achei que eu fosse conseguir isso... Fazendo direito, vou me tornar advogada, Só que o mundo é tão louco, né? Porque ele dá tantas voltas. E hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar muitas outras mulheres que estão passando situações complicadas de uma outra forma completamente diferente. Que eu acho, inclusive, mais legal, que é fazendo a pessoa ter renda. Porque eu acho que quando a pessoa tem uma renda, ela entende que ela é capaz, ela, né? Muda muita coisa, principalmente pessoas que estão passando situações complicadas. Às vezes o nosso sonho não é o sonho de Deus, né? Sim. E a gente quer trilhar aquele caminho, mas eu acho que é importante. Que eu acho que o que você fez te ajudou muito no que você faz hoje. Você, sim, sem dúvida. Como eu. E aí você pontou outra coisa da sua mãe. Vou te contar uma história, você falou da época de 80, né? Eu nasci em 94, você vê. Mas minha mãe e meu pai também se separaram. E aí quando a minha mãe foi me batizar, olha como... às vezes a cabeça das pessoas, né? Engraçado. Como funcionavam as coisas. O padre se negou a me batizar porque não batizava filho de mãe solteira. Aconteceu com a minha mãe. Jura? Muito louco, né? Sim. Quando a minha mãe me contou isso, eu falei, gente, que absurdo. Ele não recusou, mas ele falou assim na hora de batizar, deve ser filho do padre. Fez piadinha ali, porque não tem pai. Nossa, não, com a minha mãe ele falou que não batizava filho de mãe solteira. Não, teve engraçado como enfim, a cabeça das pessoas. E mudou muito, né? Assim, eu acho que, principalmente para as mulheres, porque
eu vejo minha mãe naquela época, e sua mãe deve ter Sim. sofrido, e a gente não está falando de um tempo muito distante. muito distante. E são essas conquistas que parecem ser pequenas, mínimas, mas que fizeram uma grande diferença, eu acho, Sim. na vida da mulher hoje. Não, sem dúvida. E aí você conheceu seu atual marido, veio para São Paulo. Viemos para São Paulo e aqui... Você ainda estava trabalhando com seguro. Eu mudei de seguradora, tudo, né? Eu cheguei aqui, minha outra chefe falou, olha, tem uma outra oportunidade aqui. E por incrível, sou de Goiânia, né? Assim, meio bicho do mato ali, né? Agora mudou, né? Mas ali era todo mundo, né, conhecia como Goiânia só sendo fazendeiro, como... E eu lembro que meu sonho era morar em São Paulo. E meu atual marido odiava São Paulo. Eu lembro da gente chegando de carro aqui, assim... Eu olhava aquelas pistas, assim, 4, 5, eu falava, meu Deus, eu tô no paraíso. Selva de pedra, né? Mas eu ficava enlouquecida com isso, eu tava realizada. E ele triste, porque ele é de Recife, então praia, mar, então totalmente... E a gente saiu de Salvador na época, eu conheci ele lá. Salvador é maravilhoso, então pra gente foi um contraste. Mas eu acho que... E eu tinha um sonho muito grande de me provar e provar pra minha mãe... que aquilo tudo que ela fez, eu queria que ela tivesse orgulho de mim, sabe? De todas as renúncias que ela teve na vida dela. Então, eu queria muito conquistar. A minha sede, a minha vontade de conseguir algo era maior. Mesmo, às vezes, também sem muita experiência. Enfim, mas... Com força de vontade. Força de vontade. Eu acho que é o principal, né? Exatamente, é o principal. Porque, às vezes, não é só o estudo. Não. Tem gente que tem milhares. Eu acho que é isso. É você... ter uma boa leitura das pessoas, relacionamento, eu acho que faz uma diferença muito grande. E eu vou chegar nisso, né? Que eu falo assim, que eu fiz bons relacionamentos e boas clientes aqui em São Paulo. E essas pessoas fizeram eu consegui alcançar mais coisas por causa desses relacionamentos. E a gente menospreza. E desde... né, de muito antes, assim, eu sempre prezei por isso. Por conquistar e ter bons relacionamentos aí na minha vida. Então, quando a gente chegou, o que aconteceu? Tô lembrando aqui, desculpa, peraí. Não, pode que é engraçado, que vai vindo, né? Aí você vai falar, nossa. Quando nós chegamos, aí eu fui para uma seguradora e eu lembro que eu estava no centro de São Paulo, essa seguradora. E eram 3 horas. Eu lembro que a gente foi morar na Zona Sul, ali, perto do Expo Transamérica. Gente, foram 3 horas no trânsito. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ao mesmo tempo que eu queria, era uma coisa de amor e ódio, assim. E, comecei a trabalhar lá. Foi uma indicação. Cheguei numa sexta, na segunda-feira eu estava empregada. Mas tava indo, gostando do que eu fazia, rodando São Paulo, conhecendo tudo aqui. Aí depois surgiu uma oportunidade numa outra seguradora, que era a seguradora que uma outra chefe minha estava, que eu conheci posteriormente. E ela falou, vem pra cá. E ali a pressão, que é algo totalmente, talvez diferente de onde eu estava, lá em Salvador. E essa pressão muito forte, 1 ano depois que eu engravidei. E não foi planejado. Tava passando muito mal, descobri. Quando eu vi, eu falei, gente, não só pode, né? Eu tava, poxa, agora eu vou... eu tava fazendo meu MBA, já tinha terminado meu MBA, tá? Que eu cheguei em São Paulo e fui fazer o MBA. Que eu falei, eu quero mais, né? E aí fui fazer meu MBA e tudo. Aí eu falei, falei, eu não acredito. Aí fui contar pro meu marido. E aquilo foi um misto. Mas, ao mesmo tempo, a minha VP tava grávida. Então, eu sabia que isso ia desestruturar um pouquinho ali a nossa área. E eu falei, nossa, e agora? Naquela coisa de meta, eu ainda conhecendo a empresa, fui chegar para minha diretora e para minha VP na época. Gente, eu não me esqueço, assim, eu me tremia todinha para falar. Eu não tinha, talvez, confiança, eu não conseguia ter essa confiança, sabe? E não me sentia acolhida em algum momento, sabe? Eu me senti mal. E por mulher ainda é complicado. Eu me senti muito mal. Isso é uma coisa assim, até falar, Paulo, você ainda tem mágoa. Não tem, mas quando a gente lembra do sentimento. Não vou dizer que eu perdi o bebê por isso, tá? Mas eu lembro que as sensações que eu tinha
Você que, né, já gerou 2 crianças, você sabe. Eu sonhava muito, eu dormia muito e eu tinha essas sensações. No dia que eu perdi o bebê, eu lembro exatamente, foi o dia que eu fui contar. Eu fiquei num misto de sensação tão grande ali, eu me tremia todinha. E eu lembro que elas não reacionaram. Até minha VP, ela, ok, parabéns e tudo, mas a minha diretora, a minha direta, eu lembro que ela... Cara de paisagem. Cara de paisagem. Você vê que não foi bem acolhida ali. Saí, tudo bem e tal, vamos voltar. Ok. Aquilo me... Era como se eu tivesse planejado para engravidar, ou sei lá, mesmo se tivesse planejado. Sim, é um direito seu. Mas assim, como se eu quisesse prejudicar, não sei, sabe? Essas coisas que só quem vive nessa... E querendo ou não, quando a gente vai contar, a gente, né, espera um... É isso. Eu contei, acho que eu tava com 2 meses, Ok. Eu lembro que passou uma semana, eu descobri que o bebê tinha... Ele já tinha parado, A gravidez não tinha progredido. já não tinha progredido. E o colo do meu útero estava fechado. Ou seja, ainda fiquei mais 15 dias com o bebê morto na minha barriga, só para você ter uma ideia. E aí eu lembro que, por causa dessa situação, aí perdi o bebê. Eu lembro que eu falei, e ela falou, perdeu uma semana antes. Eu fiz as contas e foi mais ou menos a mesma época que eu contei. Eu acho que fiquei muito emocionada. Uma carga Aí eu vi que não valia a pena, sabe? Sim. Não valia a pena. Foi quando eu falei, não vale a pena mais para mim. Eu falei, vou dar um basta nisso. E aí eu já quis sair, realmente, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu acho que quando você passa por uma situação dessa, não tem mais... Não. Eu ia trabalhar... ambiente para voltar. Não. Eu ia trabalhar pesada, sabe? Eu falei... mesmo que eu não estava planejando aquela criança, mas depois, né? Claro. Vem aquilo e você fala... Poxa, por causa disso... E aí eu lembro de 15 dias que eu fiquei ali com o bebê. Eu lembro que ela falou assim, vê se não... Falou para uma outra menina, vê se não tem atestado aí na gaveta dela. Umas situações assim que me deixou assim... Eu falei, gente, eu acho que tava achando que eu tava premeditando tudo. Eu não sei, sabe? Mas foi uma situação muito chata. E aí eu vi que não dava. Passou esse tempo, uns 2 meses depois, saí da empresa. Mas aí entrou um misto de sensação, alívio, mas desespero. Eu tava com 33 anos, a idade de Cristo. Tava com 33 anos. Sabe aquela virada ali indo pro shopping Cidade Jardim, assim? Sim. Aí eu peguei aquela entrada, assim, do shopping Cidade Jardim. Eu peguei aquela entrada, assim, indo ali pro Expo Transamérica no carro, né? Falei, e agora? O que eu faço? Porque aos 33 anos, né? Pô, a mulher... Tá, né? É assim, tem que estar bem sucedida, casada, com filho. Eu falei, gente... O que eu faço da minha vida agora? Eu já passei dos 30, não tenho um filho, profissão que eu achava que não é o que eu quero. Eu chorei dentro do carro, assim, eu não sei, mas eu lembro que cheguei em casa, meu marido, não, tudo bem. E eu falei, mas não é, ainda bem que ele me apoiou muito, ele falou, se você quiser, eu te ajudo. Eu falei, não é questão, não é o financeiro, não é só o dinheiro. Mas era onde eu cheguei... E onde eu sabia que eu podia chegar, mas eu estava perdida, não sabia o que fazer. Um misto de sentimentos. E eu acho que muitas pessoas também, muitas mulheres talvez pensam, é tarde para começar? O que eu faço? Mas, né, e aí? E ela se olha, eu sei que fala assim, 33 anos é nova. Mas é uma cobrança. A mulher nessa idade já tem que estar formada, tem que, né, ter um filho, um marido, um namorado, sei lá, alguma coisa, uma profissão consolidada. Vezes a pessoa, além de estar preocupada com ela mesma, está preocupada com o que os outros vão pensar. Eu vou falar que isso que eu falava, e agora? Mas eu me senti tão inútil naquele dia, tão inútil. E aí eu abri meu computador e fiquei vasculhando o que eu ia fazer. Achei uma pessoa de negócio de sobrancelha, mas eu fui pra maquiagem. Minha mãe falou, filha, você lembra que você não gostava de salão? Você não gostava, você não vai gostar. Você vai ter que trabalhar no sábado, às vezes é domingo, é final. Não vai pra você. Aí eu parei, né? A princípio eu até peguei aquilo. Falei, não, aquela época eu era uma adolescente, né? Não tinha. Falei, mas eu quero tentar. E eu acho que é isso. Eu me dei a chance, falei, eu vou tentar. E aí, quando eu fui atrás dos cursos, eu lembro que eu ficava até madrugada pesquisando no computador ali. E aí eu achei um curso de sobrancelha. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. E foi depois que ano isso, Polly? Nossa, faz as contas aí, há 10 anos, então. 2014? 2014, é isso mesmo, 2014. Setembro de 2014.
Setembro de 2014. Setembro de 2014. Setembro de 2014, é um ano e pouquinho. Você fez seu primeiro curso? Foi o meu primeiro curso. O primeiro curso foram 2 dias, design de sobrancelha. Uhum. Eu cheguei em casa tão feliz, porque eu falo muito, eu gosto de conversar. E aí eu falei, nossa, eu parei de resolver problema, porque antes eu resolvia problema na seguradora. Uhum. São pessoas, né, que perderam familiar Sim. ou, enfim, alguma coisa assim. Eu trabalhava com seguro de vida. Para renovar a autoestima da mulher. Trazer solução, sim. Trazer solução. E aí eu lembro que quando a pessoa abriu os olhos, assim, ai, nossa, eu amei, ai, que tô linda. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero. Aí eu fui fazendo outros cursos, eu cheguei em casa, meu marido me apoiou muito nesse início. E aí foi, né, assim, só que eu não conhecia ninguém em São Paulo. Aí entra um outro desafio. São Paulo, é. E para você se posicionar em São Paulo? Eu comecei atendendo de casa em casa. Sim. E aí fiz uma página no Facebook e tinha as pessoas do trabalho dele. Eu comecei a adicionar essas mulheres. Eu não tinha cliente, adicionava elas e fui fazendo outros cursos. Peguei minha rescisão, fui fazendo outros cursos, pensando no que eu ia fazer. Sim. E aí eu lembro que uma me chamou. Ela tinha acabado de ter bebê e ela falou, você faz sobrancelha? Você veio na minha casa? Eu falei, vou. Me arrumei todinha. E aí entra também que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tava naquela posição ali, que eu já era executiva, já, poxa, eu vou atender de casa em casa, sabe? Aí eu lembro que eu chegava com o meu carro, aí, né, tinha hora que eu falava, não, vou deixar o carro mais pra baixo, pra pessoa não ver, sei lá, não condizia, né, com aquilo. E aí eu ia atender as clientes ali, demorei 2 horas pra fazer a sobrancelha dela. E aí ela indicou outras pessoas, gostou do trabalho, aí ela chamou a mãe, a tia, teve um dia que tinha 7 mulheres numa casa, numa tarde, e eu tava feliz, eu trabalhando, aí eu lembro de um dia que era um sábado, eu atendendo 7 mulheres ali, a tarde toda, fazendo bolo e tudo, e eu falei, gente, eu tô feliz mesmo trabalhando no sábado. Eu tava feliz, eu tava realizada, como eu nunca estive em todo esse tempo, que acho que foi até uma questão de, eu procurei, né, trabalhar com outras coisas assim, na área de seguro, né, me formar e tudo, mas talvez até porque, vou voltar aqui, lá atrás, na década de 80, era algo assim, você precisava ser formada, você precisava ter uma profissão assim, e depois isso foi mudando, você começar a ver o que realmente te faz feliz, eu acho que o dinheiro ele vem por consequência. Sim. E foi isso que foi mudando, né, minha mentalidade. Antes eu trabalhava porque eu queria trabalhar, porque eu queria ganhar dinheiro. Sim. E eu vi que não. Depois eu trabalhava e eu estava satisfeita. As pessoas também ficavam satisfeitas e o dinheiro era consequência. Exato. Eu acho também, pelo que você está contando, né? Que às vezes você, no salão, na área da beleza, naquela época, não estava feliz porque era uma coisa imposta. Alguém estava impondo o que você precisava fazer. Não era uma escolha. Não era. Eu acho que quando você tem a escolha, tudo muda. Sim. E a gente, às vezes, só consegue ter essas escolhas... Consegue, né? Ter escolha, assim, depois que a gente amadurece. Sim. E eu acho que isso veio depois. Quando eu achei que eu estava velha, pelo contrário, eu acho que foi como eu comecei, assim. Aí eu vi a oportunidade, o mundo se abriu. E aí comecei atendendo. Acho que minha vida sempre foi, né, disso, de recomeços. E eu gosto também. Sou aquariana, eu gosto de recomeços, eu gosto de coisa nova. E fui atendendo. Chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu ia até desde mansões aqui em São Paulo, até cheguei aí em favela. Sim. Sabe? Era muito engraçado que eu conseguia atingir muitas pessoas. Fui para interior, ia atender e meu marido ia comigo. Que legal. Ele ia, parava, esperava atender ali na casa, X pessoas. Eu fui para Mogi. Ali no lugarzinho, fazia um lanche, atendia, voltávamos para São Paulo. Até um dia que eu não consegui mais rodar, né, andar de casa em casa, fui atender no meu prédio. Aí no meu prédio eu atendi durante uns 6 meses aí, só que eu atendia na sala de massagem. Então toda hora era uma mulher entrando. Sim, não podia. Sim. Aí o síndico chamou a atenção. Eu atendia ali em silêncio, mas não dava. Pegava a sala, fechava ela das 8 às 9 da noite. E eu atendia em pé. Para quem trabalha na minha área sabe que precisa estar sentada para fazer os procedimentos. Eu atendia em pé. Ficava em pé fazendo. Fiquei nisso uns 6 meses. Até que fui para cima de um salão. Aluguei uma salinha. E ali nessa salinha também. Chegou uma hora que as pessoas do salão falaram, você tá dando dinheiro lá em cima?
Porque tinha 5 Muita mulheres gente. num cômodo. Menor que isso aqui. Era, sei lá, 10 metros, 14 metros quadrados. E tinha essa quantidade. Assim, tinha 5 mulheres lá e o salão vazio. E eu ficava atendendo. Uma hora eu não consegui mais dar conta. E eu falo que... o engraçado era que a dona do estabelecimento falou, nossa, ela tá ganhando, né, ganhando dinheiro demais. Não, ela foi fazer um curso. Eu não esqueço, ela foi atrás. Só que não era o curso em si. Não. Eu acho que... É um conjunto de coisas. É um conjunto, sabe? E eu lembro que eu consegui conquistar as clientes e até um dia foi uma cliente muito conhecida, a mulher do Paulo Musi, Roberta Carbonari, e ela chegou, aquela mulher grandona lá no meu lugar, no meu estúdio ali, né? Pra fazer. Eu lembro que ela fez um stories. A agenda bombou, minha agenda... Nossa, aí... Foi lá pra cima. E aí, foi quando eu aluguei um lugar maior e eu comecei a contratar. Aí foi pra Verbo Divino. Aí ali eu tive mais 5 meninas trabalhando comigo. E era uma época também que era novidade, então eu consegui surfar muito a onda da área da beleza. Eu fui a primeira da extensão de cílios aqui. Então, ou seja, aí isso é que é o mais legal, assim, que eu me orgulho da minha história. Uma menina, né, que tinha um sonho de vir para São Paulo. Sim. Chegou em São Paulo, talvez, de uma forma que não imaginava. E quando eu vi, conquistei um público aqui em São Paulo que eu não imaginava, que é um público difícil de conseguir, de conquistar. Consegui esse público. Quando eu vi, eu estava atendendo várias famosas aí, mas também foi com luta, conseguindo ali. E não tive vergonha de pegar uma maca, botar uma maleta e uma maca debaixo do braço e vamos atender. Lembrei da época que eu vendia bolo. Não tem problema, vamos recomeçar? Vamos recomeçar. E recomecei e fui trabalhando. Eu chegava no meu estúdio, acho que 8 da manhã, saía 11 da noite, 10 da noite, atendendo muito. E você foi passando metodologia para essas suas colaboradoras? Aí depois delas, fui dar curso, fui convidada para ser embaixadora de uma marca de Los Angeles, e aí trouxe essa marca para o Brasil. Então, assim, coisas que eu não imaginava que que fosse acontecer, começaram a acontecer, e assim, ser a primeira, uma das primeiras, né, a pioneira aqui na minha área. Então, assim, ser referência na extensão de cílios, né, no Brasil. Sim. Para mim foi muito importante. Aquela menina que em algum momento olhou e falou... Não é para qualquer um, né, Polly? Não é, parabéns, assim. Realmente não é fácil você se posicionar em nenhuma área. Quem dirá ser pioneiro? Eu falo que o pioneiro é ainda mais difícil, porque ele está desbravando a trilha. Eu falo... Quando isso tudo era mato, meninas, eu dou curso, eu falo, quando tudo era mato, a gente fazia assim, agora... Tá mais fácil. É mais fácil, Sim. É isso. E hoje vocês estão focados em extensão de cílios. Extensão de cílios. Eu tenho a parte de embelezamento do olhar, que é sobrancelha e cílios. Toda a parte de estética. Limpeza de pele, eu tenho uma equipe, né, pessoas que fazem e tudo. E tenho hoje na clínica uma área médica também. Ai, que legal, entendeu? não sabia. Nutricionista também, nutróloga. E como você foi vendo essas demandas, Polly? A minha cliente. As suas clientes pedindo. Isso, exatamente. Era a cliente que eu falo... Chegou um momento que eu fui mudando, né? Cheguei num lugarzinho pequenininho, que é na Verbo Divino. Tinha 40 metros quadrados. Depois eu fui para Augusta, esquina com Oscar Freire. Aí depois eu desci e fui, ao longo desses 10 anos, fui para Avenida Europa. Então, uma casa. E foi logo pós-pandemia. E aí, eu estou respondendo a sua pergunta. Porque eu lembro que eu falava assim, nossa, o que eu vou trazer para minha cliente? Na pandemia. E assim, eu comecei a observar... na pandemia, né? A área que você trabalha tem muito contato. Mas eu falava, gente, as pessoas estavam precisando de uma terapia, só para você entender. Então, na época, eu coloquei o nome Polly Leon Lash Therapy. Por quê? O que eu fazia com a minha cliente? Eu conversava com ela. São 1h30 ali que a gente fica com a cliente e a gente começa a conversar. Começa a ouvir. Eu sou uma psicóloga, né? Então, começo a ouvir, conheço segredos de algumas, assim. Sim. E aí entrou a necessidade. Poxa, eu queria alguém que fizesse a minha unha aqui enquanto eu tivesse. Eu queria... Nossa, se alguém estivesse fazendo uma massagem, seria tão bom. Então, aprender a ouvir o seu cliente foi... Né, é importante, foi muito importante para o meu negócio. Porque aí também nós fomos a primeira na área de cílios a trazer uma experiência para o cliente
não só de extensão de cílios, mas aí a gente, né? E eu lembro que depois eu comecei a passar essa mesma experiência para as minhas alunas, que hoje são mais de 6.000 alunas aí no mundo. Menina, esse número, olha. E, de fato, assim, eu acredito muito na experiência, em passar a experiência para o cliente. Porque quando o cliente vem, vou comprar essa garrafa de você. Sim. Não tem nenhuma experiência, não tem ali um bom atendimento, né? Com certeza esse cliente não vai voltar. Não. As suas clientes, eu tenho certeza que voltaram e que indicaram desde que você era pequenininha. Sim. Por um conjunto de coisas. Exatamente. Então, é desde o atendimento, a preocupação. Não é só os cílios e não é só a técnica e saber fazer. Sim. Entendeu? Vai além. É você entrar no coração da sua cliente, é você entender ela. E isso é muito importante, né, Polly? Porque a maioria dos empresários não tem a preocupação com o cliente. E ter essa visão de passar uma experiência é muito importante. Amanda, tem uma frase, inclusive do que você falou, que é mais ou menos assim. As pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas jamais como você fez elas se sentirem. Sim. E é isso, eu coloco sempre nas minhas apresentações, nas palestras que eu vou dar. Sim. E eu acho muito interessante, porque é isso, a experiência trata-se disso, de como eu senti. A experiência é, às vezes, você pegar simplesmente um cappuccino, mas você contar algo ali, fazer a pessoa se emocionar. Sim. A experiência pode ser ruim ou boa. Qual é a história que a pessoa conta? Então, eu falo até para as meninas que trabalham comigo. Toda vez que a cliente vem aqui, ela tem que contar uma história, ela tem que lembrar de algo. A última vez que eu vim... Então, isso é experiência. Sim. Não é só sobre luxo, que as pessoas confundem experiência com luxo. A experiência, ela tem a ver com o que a pessoa... Qual é a novidade que teve no último atendimento dela. E principalmente vocês que trabalham com recorrência, né, Polly? Exatamente. Ela vem a cada 3, 4 semanas. Sim. Então, eu preciso sempre trazer algo novo para ela. Lembrar de algo, até ela se sentir especial. Ela não sentir que ela é mais um número. E eu acho que foi isso que a gente foi fazendo, né? Eu falo que não só eu, mas a minha equipe. Desde a Arletinha, que trabalha comigo, que é uma copeira, que as clientes olham e falam, Arlete, ela fala, eu vou fazer um cappuccino para você, vou trazer um drink especial. Então, lembrar disso. Então, quando a gente foi para a Europa, para a Avenida Europa, eu lembro que eu quis trazer um pouquinho disso. E foi, assim, um momento também, eu falo que inovador dentro da minha área, que muita gente, até as minhas alunas, copiavam, sabe? O que a gente fazia dentro do negócio delas, replicava aquilo ali. Sim. Eu fico muito orgulhosa com tudo isso, que eu falo, gente, eu nunca imaginei que eu ia inspirar muitas e outras mulheres, outras meninas, Enfim, já tive clientes lá atrás, na época que eu atendia, na salinha, lá atrás, que viu meu crescimento. Ela era enfermeira, chefe enfermeira. E aí, em um determinado momento, há uns 2 anos, ela encerrou o ciclo dela e ela se viu como eu, com meus 33 anos, perdida. E eu lembro que a primeira coisa que ela fez, ela foi me mandar mensagem, Polly, eu quero fazer um curso, eu não sei. Isso me martelou muito tempo e eu acho que... Falei, você só vai descobrir se você tentar. Sim. Não tem como eu falar pra você, é pra você ou não é. E ela se apaixonou, ela fez o curso, tem 2 anos que ela tá com o estúdio, e ela até esses dias me marcou no vídeo, achei a coisa mais linda. Ela falando, nossa, se eu tivesse, né? E conquistou vários clientes, o estúdio dela cheio, faz o horário dela e se reinventou. E ela fala, e hoje eu ganho mais do que eu ganhava antes e estou feliz. Sim. Então, não tem preço, né? Não tem. E, Polly, hoje você, além da beleza do olhar, que é design, sobrancelhas, cílios, você falou que tem mais procedimentos na sua clínica, certo? Quais são eles? Nós temos uma nutróloga, uma nutricionista, dermato também. Só que esses são profissionais parceiros nossos, tá? Sim. Tem a parte de embelezamento do olhar. Tenho também a manicure, a massagista ali, a reflexologista, desculpa, que fazem o trabalho ali, o complemento. Serviço completo. Serviço completo. E é grande, hoje tá bem... Né? Hoje tá bem completo. Bem completo. E em breve a gente vai ter uma novidade. Olá, queremos spoiler. Mentira. E hoje vocês estão aonde? Hoje nós estamos, na Rua Estados Unidos. Até então, só em São Paulo. Mas hoje nós estamos na Rua Estados Unidos ali, próximo da Rebouças. Legal. E você fala, bom, além da clínica,
É clínica. Sim. Tá. Você também falou que tem alunas, então você tem educacional, você dá cursos. Como que funciona essa parte, Polly? Eu tive um preconceito durante muito tempo do curso online, por incrível que mundo pareça. Que eu sou de conversar, eu sou de ver. E durante a pandemia me surpreendeu. Eu tive alguns cursos online ao vivo e tinha menina até do Japão participando. Então, vários lugares, Austrália. E foram, assim, turmas grandes, sabe? E eu comecei a quebrar isso dentro de mim. E as alunas mesmo pediam, Polly, poxa, por favor, eu não consigo. Porque eu já tive meninas que vieram de vários lugares do mundo, e do Brasil e do mundo, que vieram para a escola. Então, eu acho que facilitou um pouco mais, né, isso. Não tem então, fronteira, né? Não tem fronteira. E aí, tem hoje a escola, que eu dou cursos aos domingos, segundas e terças, que são os dias assim. Nós damos os cursos aos domingos, segundas e terças. Claro que pontualmente, alguma aluna que deseja, então ela faz um curso VIP, ou até mesmo mentorias para o negócio, entendeu? Delas, assim. Não, muito bacana. Já estivemos na Beauty Fair, já palestrei fora. Então, quando eu olho essa trajetória de 10 anos, assim, eu falo onde eu cheguei. Eu fico realmente muito orgulhosa. Assim, não, mas tem que se orgulhar mesmo. De não ter desistido, né? E de ter acreditado em mim em algum momento aí. E você também dá curso online? Agora, vamos dar o curso online. Vamos pro digital. Vamos pro digital, vamos sim. Eu já comecei e não foi... Eu talvez não tive... Foi uma coisa amadora que a gente fez. E da forma que a gente fez, vendeu. Que foi uma coisa assim... ali para seguidoras, a gente não fez o tráfego, não fez nada, não fiz nada. E vendemos bastante o curso, as alunas, né, gostaram bastante do curso e tudo, até porque nós somos referência na área e também a certificação internacional da escola que a gente representa. Que legal. Então, indo para o online, essas meninas, elas querem essa aprovação, entendeu? Elas querem algo mais. Elas querem falar que fez o curso com a Polly e, ao mesmo tempo, que tem a validação da Lashbox, que é a empresa internacional hoje que eu represento, que eu sou embaixadora aqui no Brasil, entendeu? Nossa, super legal. Tenho certeza que, assim, obviamente, com a sua bagagem, com a sua, né? Com o seu know-how, vai ser um estouro gigantesco. E, Polly, quando foi que virou essa chave pro digital? Quando foi que você viu essa necessidade? Na pandemia. Na pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. Na pandemia. Porque aí elas começaram a pedir. Por quê? Teve lugares que não parou aqui no Brasil. Tá? Mato Grosso teve alguns lugares, se não me engano, não parou. A vida seguiu. Não, a vida seguiu em algum momento. De uma forma talvez mais lenta, mas seguiu. E as pessoas começaram a ficar... teve desemprego, teve uma série de coisas aí que aconteceu e as pessoas tiveram que se reinventar. E muita gente descobriu também que não estava feliz no trabalho. Então, principalmente mulheres, tem alunos, né, homens também, mas assim, muitas mulheres começaram a pensar, por que não? Eu tô em casa, eu quero fazer algo mais, eu tô com meu filho. E eu vi que as pessoas começaram a olhar mais para isso, e aí foi quando teve a procura. Foi na época da pandemia. Pós-pandemia, durante a pandemia eu dei curso online. Durante a pandemia eu dei curso online ao vivo. Foram, acho que 4 turmas. Nossa. Eu aqui e elas lá. Sim. E a gente tinha turma vendida. E eu tinha que dar o curso de alguma forma. Foi desafiador, mas porque eu sou muito de contato. Então eu gosto e tal. Eu sou cringe, né? Não parece, mas eu sou cringe. Então foi bem assim... E daí foi, eu acho que foi uma construção. Eu acho que as pessoas têm que, né? Eu acho que essa nova geração que tá vindo, meu filho já sabe, já fala com a câmera com mais facilidade. Eu acho que eu tive isso, eu consigo falar, por incrível que pareça, já falei para um público de 500 pessoas, assim, na Beauty Fair. Mas quando eu chegava na câmera, eu falava, gente, eu esquecia... Enfim, uma série de coisas. E eu acho que eu não conseguia passar. E eu tenho uma coisa que eu tenho um compromisso muito grande, que eu quero que a pessoa aprenda. Eu quero que a pessoa entenda. E eu falava, não vai aprender. E pelo contrário, recebi bons feedbacks. É óbvio que aí entra o outro ponto. A pessoa tem que falar assim, eu também quero. Então, é um esforço. Aí é onde você descobre que a pessoa pode deslanchar, porque ela vai ter que ter esse esforço também, né? Sim, e eu acho que é uma facilidade, inclusive, para quem mora longe, para quem não tem como vir aqui em São Ou até Paulo. mesmo filhos. Você acha que não consigo, porque eu tenho meu filho, tenho um bebê, já dei
curso com o bebê aqui, ela participando do curso. Você vai conseguir alcançar um público. Você já tem uma quantidade enorme de alunas, mas eu tenho certeza que você vai ficar bem surpresa, assim. Que bom. Bem surpresa. Bom, Polly, assim, um prazer gigantesco ter você aqui. Obrigada, Amanda. Fica aberto se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem. O tempo está à sua disposição. Não quiser, não tem problema. Mas foi um grande prazer conhecer um pouco da sua história, da sua bagagem, da sua carreira, assim, sensacional. Parabéns. Tá. Vou esperar você aqui para contar essa novidade, que eu fiquei curiosa. Tá, vou contar. Amanda, obrigada. Obrigada a oportunidade. Obrigada a Lu, que me ajudou muito também. Espero ter contribuído aí com outras pessoas também, mulheres principalmente, que às vezes se sentem perdidas, às vezes em algum momento como eu estive. Sim. E hoje aí, né, 43 anos, estou começando, gente. Eu acho que ainda estou começando, tem tanta coisa que eu quero fazer. E eu acho que é isso, a gente acreditar e ir. Eu acho que as nossas mães aí viveram momentos que hoje a gente não vive, né? E eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, desculpa, falando, né? O nosso país, o Brasil, ele é uma terra de muitas oportunidades. Quando a gente visita outros lugares, a gente observa que tem pessoas que não têm, acho que 1% da oportunidade que a gente tem. Então, só depende da gente fazer. Tem que querer, né? É isso. Eu acho que você passou uma mensagem muito bacana que nunca é tarde para começar. Não. Se precisar, recomece mais de uma vez. Mais de uma vez, isso mesmo. Porque em algum momento, às vezes, a gente acha que o que a gente está passando vai, né? É o fim e não é. Às vezes é um grande recomeço. É um grande recomeço. Que foi, inclusive, o que aconteceu com você. Isso. Parabéns pela trajetória. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E eu vou te esperar, viu? Quando você lançar esse curso também, eu vou te esperar aqui. Tá bom. E por hoje foi isso, pessoal. Finalizamos esse bate-papo que foi sensacional. Foi um grande prazer poder conhecer a história da Polly. E eu tenho certeza que ajudou você também a se inspirar. E quem sabe, mudar e recomeçar em uma nova profissão. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E eu te vejo na próxima semana.